Tudo bom, pessoal? Vocês que me acompanham aqui devem ter percebido já que às vezes eu coloco ali uma foto de pós-imediato da aplicação do laser e normalmente a região fica um pouco mais avermelhada, com um pouquinho de inchaço. Então algumas pessoas às vezes vêm me perguntar, né, por que fica desse jeito, se é normal ficar desse jeito. Tanto clientes quanto pessoas que trabalham com laser também, às vezes se assustam com o inchaço que fica no cliente ali. Então, essa pessoa veio me perguntar, né, por que isso acontece, e eu achei interessante vir responder aqui para compartilhar com todo mundo, porque eu sei que pode ser a dúvida de mais pessoas. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como que esse pigmento é removido do corpo. O laser ele não entra lá e remove esse pigmento de dentro do corpo. O que ele faz? Ele quebra esse pigmento para o corpo digerir esse pigmento. E como que o corpo faz essa digestão desse pigmento? Através de células de defesa. Então, o nosso corpo tem algumas células de defesa especializadas em fazer a digestão, né, a fagocitose desse pigmento. Mas essas células de defesa elas precisam então chegar nesse local. Para elas chegarem lá nesse local, o corpo vai fazer um processo inflamatório. E por que isso acontece? Primeira coisa que vai acontecer, os seus vasos sanguíneos eles vão aumentar o calibre. Então vai ter uma vasodilatação, ou seja, vai dilatar esse vaso sanguíneo para passar mais sangue por ali. E aí esse sangue é que vai levar essas células de defesa até o local. Quando chegou no local, então essas células de defesa que estão nos vasos sanguíneos, elas precisam entrar no tecido, né? Elas precisam passar do sangue para a pele para chegar lá e remover então esse pigmento. Esse processo de passar esse líquido dos vasos sanguíneos para o tecido acaba causando ali então um edema, né? Ou seja, vai inchar esse local ali em razão desse líquido que está saindo dos vasos sanguíneos e indo para o tecido. A partir do momento que essas células de defesa chegaram lá, então elas identificaram, é aqui que está o pigmento que a gente precisa digerir. Então algumas dessas células de defesa vão soltar ali uma substância química no tecido que provoca um pouco de irritação, para que o corpo então atraia para esse local, né, mais células de defesa para fazerem a digestão desse pigmento. Então, só até aqui nesse processo a gente vai ter primeiro a vasodilatação, né, o aumento do fluxo sanguíneo naquele local. Isso vai provocar vermelhidão, vai provocar calor naquela região. A gente tem também então o edema provocado pelo líquido que sai desses vasos sanguíneos e vai para o tecido. Então esse edema, né, ou seja, o inchaço. Então a gente tem ali já a vermelhidão, o calor, o inchaço. E então a gente tem também essas células de defesa que vão liberar essa substância química ali que vai provocar um pouco de irritação, que é o que vai recrutar mais células de defesa para o local. Então a gente tem também um pouco de ardência naquele local. E também mais para frente, conforme essa pele vai cicatrizando ali, porque a gente tem uma leve agressão nessa pele, então a gente pode ter também um pouquinho de coceira. Por isso que tanto a vermelhidão, o calor, o inchaço, a irritação no local, todos esses são sintomas normais e esperados. Por quê? Porque a gente precisa desse processo inflamatório para ter o resultado da remoção do pigmento. O laser sozinho ele não vai remover o pigmento da pele, ele só vai ajudar ao corpo fazer a digestão desse pigmento. Então, se você é cliente, foi fazer a remoção do pigmento, uma tatuagem, de uma micropigmentação e ficou ali de repente com o rosto mais inchado, ou você está pensando em fazer, mas você olha as fotos e fala, meu Deus, né? Ficou tudo inchado ali e às vezes fica com medo de... Então assim, esse é um inchaço que vai acontecer ali no dia, no máximo no dia seguinte, né? Algumas pessoas tendem às vezes a acordar no dia seguinte com o rosto um pouquinho mais inchado quando faz a remoção da micro, né? Às vezes fica inchado só a sobrancelha, às vezes desce um pouquinho aqui embaixo do olho e tudo isso é normal, tá? Da mesma forma que tem pessoas que não vão inchar assim, a maioria das pessoas não incha tanto assim, tá? Então, também tem cliente que às vezes, né, elas me ligam no dia seguinte e falam, mas não inchou nada, então quer dizer que não funcionou? Não, né? Algumas pessoas incham mais, outras menos, mas esse processo inflamatório ele é normal e esperado em todo mundo. E também se você é um profissional que trabalha com remoção a laser, né, eu já recebi mensagem às vezes de profissionais que eles fazem a aplicação e daí a cliente incha já ali na hora e eles ficam preocupados, meu Deus, será que isso aqui é normal? Então é sim, é normal porque a gente, de novo, precisa do processo inflamatório para ter a remoção do pigmento